Estamos de volta para o segundo bloco do Agro Record aqui pela Record TV Paulista e o nosso assunto agora é banana. Pois é, produção de banana. Muitos prejuízos, condições climáticas são as responsáveis, porém a produção de banana segue em alta no nosso país. O estado de Santa Catarina, só para você ter uma ideia, é o quarto estado brasileiro em produção. Vamos entender. De acordo com o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE, a produção de banana em Santa Catarina esse ano deve atingir cerca de 725 mil toneladas. No ano passado, a colheita foi de 480 mil toneladas. Uma das explicações para esse crescimento foi o plano de recuperação dos bananais catarinenses afetados pelo ciclone Bomba, que atingiu o estado há 2 anos. No terceiro trimestre de 2020, foi feito o replantio entre 20% e 50% dos bananais, principalmente na região norte, onde os pomares foram mais afetados pelo ciclone. Para isso teve um aporte interessante, né? Que tem alguns programas, a Secretaria tem vários programas de fomento, de juros para financiamento, né, de estragos, tem o Recupera, tem vários programas, né, então é um conjunto de programas e foi conversado com o setor para algumas linhas agilizar as linhas de crédito e isso ajudou o setor, né, e é isso a gente está vendo o resultado agora nessa safra 21-22. Santa Catarina é responsável por 10% da produção de banana do país e está em 4º lugar na lista de maiores produtores do Brasil. Além da região norte, que concentra 50% da produção catarinense, se destacam também o Vale do Itajaí, com 35%, e o sul do estado, com 15%. Com o aumento esperado para a produção em 2022, um dos impactos deve ser a redução do preço da banana. A tendência é de queda de preço, né? Mas num patamar um pouco acima ainda da média dos 5 últimos anos, por exemplo. Para o consumidor final, a qualidade da banana, ela, na metade do ano, ela tem uma tendência também de queda, porque a temperatura fria afeta também a produção, o desenvolvimento, mas o preço adequado, de certa maneira, ao mercado, né? A demanda também está equilibrada com a oferta agora. O aumento na produção de bananas aqui no estado esse ano também faz crescer a expectativa em relação às exportações. De acordo com a EPAGRE, só nos 4 primeiros meses de 2022, o estado já comercializou com outros países mais de 18 mil toneladas da fruta. Atenção, produtor rural, hein? Vou falar um pouquinho da Solimã. A Solimã está em Santa Cruz do Rio Pardo, Piraju e Cerqueira César também. E em breve inaugura novas unidades em Nova Andradina e Palmital. Em 40 anos de atividade, sempre esteve ligada na área de cereais e, mais recentemente, incluiu em suas atividades a comercialização de insumos. Hoje, a capacidade de armazenamento da Solimã, só para você ter uma ideia, é de mais de 1.350.000 sacas, é muita coisa. E tem mais, esse armazenamento conta com tecnologia de ponta, alta tecnologia, para conservar os produtos em baixas temperaturas, combatendo assim a maioria das pragas e conservando esses produtos por muito mais tempo com total qualidade. A Solimã também garante a comercialização dos insumos no período ideal de aplicação da sua lavoura. Tudo de forma técnica e muito ágil. E sabe o que é melhor? Na Solimã, você pode trocar os seus grãos por insumos, como moeda de compra. Se se interessou, então faz o seguinte, você pode ligar ou pode acessar também o site www.soliman.com.br. Vou repetir, www.soliman.com.br. Solimã, de grão em grão, colhemos confiança. Nosso assunto agora é o milho. Acabamos de falar sobre a banana, nosso assunto agora é o milho. E por quê? Porque lá no estado de Goiás, o milho teve problemas na produção, né? Condições climáticas também, etc. Tudo isso fez com que a produção fosse bastante reduzida. E aí as pamonharias, só para você ter uma ideia, estão tendo que se virar. Vamos ver. Chegar numa pamonharia e não ter pamonha? Quase um insulto para o goiano, né não? Mas isso pode acontecer. A falta de milho é geral. Aqui nessa pamonharia em Anápolis, isso já aconteceu. Imagina só, inverno, temperatura mais baixa, um convite a uma comidinha de milho, né? O problema é que nessa época eles estão menores, mais caros e chegam muitas vezes a faltar. E aí, como é que vai fazer a pamonha? Tem que se rebolar para dar conta, viu? Porque o milho é fraco, né? As palhas muito pequenas, aí a gente vai
se rebolando e dá conta de fazer. Foi preciso inovar até no cardápio para não perder o cliente. A gente faz o caldo também do milho, do caldo de mandioca, né, com costela. Simval comprava a mão de milho por R$ 35. Hoje ela dobrou de preço, custa R$ 70. Eles falam para mim que tá difícil demais, que vai nas roças comprar o milho não tá assim, tá faltando, sabe? Eles fornecem para algum, tem uns que vai compra a roça inteira e não, ele vai para comprar, o outro oferece preço mais alto na roça, ele passa para quem dá o preço mais alto, sabe? Aí por isso tá difícil trabalhar. Se tá difícil na pamonharia, imagina como tá na plantação. O milho em Goiás, a sua grande parte é feita na segunda safra. O que é isso? É o plantio do milho após a colheita da soja. E nesse ano, como ocorreu no ano passado, tivemos algumas dificuldades climáticas, levando uma redução no volume desse milho aqui no estado. Se antigamente a nossa prospecção era de colher em torno de 11 milhões de toneladas, devemos iniciar agora essa safra, a colheita dessa safra, e colher um pouco mais de 8 milhões de toneladas. E o reflexo disso a gente vê aqui nessa plantação. Eu estou numa propriedade em Leopoldo de Bulhões e a área plantada esse ano já foi bem menor do que no ano passado. O Sérgio plantou esse ano menos, né, Sérgio? O que está acontecendo? Por que está faltando milho lá na pamonharia? O pessoal está reclamando. O que está acontecendo é em decorrência de uma praga séria, que é a cigarrinha, que ela transmite uma virose, que a gente chama de enfesamento aqui no popular, certo? E que causa aqui, por exemplo, aqui nós temos uma espiga seria normal e uma espiga afetada pela doença. Aí causa essa diminuição da espiga, palhamento, até a própria grana da espiga. E além de tudo, o custo. Como o custo está muito alto e essa praga está diminuindo muito a produtividade, então está desestimulando os produtores a plantar. É por isso que está faltando muito milho verde para a pamonharia. O Agro Record faz agora mais uma parada e já depois do intervalo tem a receita da fazenda, uma delícia! E hoje você vai aprender a preparar o tal do tempurá. Você sabia? Eu fiquei sabendo agora. Imaginava que era da culinária japonesa, mas não. O tal do tempurá é um prato que foi inventado lá em Portugal e que foi incorporado pela culinária japonesa. Aguenta aí, voltamos já em um instante só.